Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Gostaria de convidar a igreja para que abra a Bíblia, a sagrada palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6, faremos a leitura dos versos 16 a 18, dando prosseguimento na nossa série sobre o Sermão do Monte, falando especificamente sobre a religião do teatro. Diz a inerrante palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Busquemos a face do nosso Deus mais uma vez. Santíssimo e eterno, estamos diante da tua palavra, que é inerrante, infalível e suficiente para todas as épocas. Pedimos-te que fales conosco, nos ensine, ó Deus, a verdade sobre o jejum, uma verdade tão esquecida no nosso meio. Ó Pai, tem misericórdia de nós e nos instrua. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei surpreso domingo passado, quando eu estava estudando o texto para escrever o sermão, eu falei, poxa, eu vou ter que escrever um sermão diferente. Há muitos tipos e modos de você pregar a palavra de Deus. E eu fiquei surpreso que domingo passado pela manhã o nosso pastor pregou um sermão diferente, um sermão biográfico, que é tão válido quanto os outros e tão importante quanto, sobre a vida de João Batista. E neste domingo eu preparei um sermão expositivo doutrinário. O sermão, como o pastor falou, domingo pela manhã, domingo passado, sermão biográfico normalmente ele situa a vida de um personagem bíblico. O sermão tópico, normalmente você pega um versículo e expõe aquele versículo. O expositivo, você pega um parágrafo, a passagem, e expõe à luz do seu contexto. Agora, o sermão expositivo doutrinário, ele tem, via de regra, ele tem o objetivo de explicar e expor a doutrina apontada pelo texto. E eu acho isso muito importante quando nós chegamos a este momento do Sermão do Monte, porque, veja bem, Jesus ele começa dizendo, quando jejuardes, ele pressupõe que eu e você tenhamos uma vida de jejum. Mas eu estou muito certo de que essa prática nos dias de hoje é esquecida. Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual é o papel do jejum na sua vida como crente? Então, agora eu começo a entender um pouco mais quando os estudiosos da Bíblia, grandes pastores do passado, alertam quando você vai estudar o Sermão do Monte. Olha, o Sermão do Monte é profundo, mas quando você chega no capítulo 6, é uma humilhação. E a gente começa a entender por quê, não é verdade? Começa com a caridade. Olha, quando você for fazer caridade, não apareça. E a caridade ainda está presente nos nossos dias. Depois a oração, que nós sabemos que é sempre débito diante de Deus. Nós sempre poderemos melhorar a nossa vida de oração. E por fim ele vai terminar a questão da religião com o jejum, que é tão esquecido no nosso meio. Sendo assim, acredito que é necessário eu fazer esse tipo de sermão para que nós tenhamos uma visão muito clara do que é o jejum e o papel dele na vida do povo de Deus. Primeiro, eu gostaria, a título de introdução, definir o que é jejum. Jejum é a abstinência total de alimentos. Ponto.
Jejum é abstinência total de alimentos. O jejum, então, não é necessariamente ficar sem celular, ficar sem Coca-Cola. Não, a ideia do jejum, a palavra jejum no original tem essa ideia, ficar sem alimento, uma abstenção total. Duração de jejum, quando você olha a Bíblia, lê a Bíblia com respeito a este assunto, você vai ver que os judeus normalmente eles jejuavam do nascer do sol ao pôr do sol. Em outras passagens, você verá como o próprio Senhor Jesus jejuando 40 dias. Outros jejuando uma semana. Então, os estudiosos tendem a dizer que não há uma regra específica quanto à duração. Então, isso fica a critério da pessoa, dependendo da sua situação e da sua disponibilidade, até mesmo questões de saúde. Mas qual é o propósito do jejum, ainda a título de introdução? O propósito do jejum é lamentar diante de Deus ou clamar a Ele. Exatamente isso. O jejum ele tem a finalidade de você afligir a sua alma, sintonizar o seu coração com os propósitos de Deus. A ideia do jejum é você falar, Senhor, está doendo. Eu perdi alguém que eu amava. Estou passando por algo que só o Senhor sabe. E essa coisa tem me machucado tanto que nem o alimento me traz mais alegria. Eu preciso do Senhor. Então, neste momento, você se abstém dos alimentos da terra e busca o pão do céu. Então, tem esses dois aspectos do jejum. Primeiro, lamentar por algo que esteja te causando dor e sofrimento, ou clamar por algo que está te trazendo ansiedade espiritual. Às vezes, nós temos muitas preocupações em relação à igreja, nova liderança normalmente traz essas preocupações, perseguição, medo da morte e assim por diante. Então, o jejum era usado pelos homens de Deus para ou lamentar ou clamar a Deus por coisas futuras. E qual é o perigo do jejum nesse sentido? O perigo do jejum é você, primeiro, achar que você pode dobrar a Deus com o seu jejum. Deus não se dobra por conta das nossas orações, muito menos por conta dos nossos jejuns. E segundo, é você fazer do jejum um meio de se autopromover, como acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus, nós vemos e lemos que o judeu, ele jejuava 2 vezes durante a semana. 2 vezes. Normalmente, no 5º dia da semana e no 2º dia da semana. E quando você lê alguns manuscritos e textos antigos, quando os judeus eram interrogados, porque na lei de Moisés não tem questão de dia da semana, eles diziam, olha, Moisés subiu ao monte Sinai no 5º dia e desceu no 2º, segundo a tradição judaica. Portanto, nestes dias nós jejuaremos. O problema é que, justo nestes dias, tanto no 5º e no 2º dia da semana, era dia de mercado na Palestina. Estava cheia a cidade. E o judeu, piedoso que só, passava entre os corredores das barracas, com cinza sobre a cabeça, com o rosto desfigurado, para que todos vissem que ele estava jejuando, para receber aplausos dos homens. Então, estes são os perigos do jejum. Dito todas essas coisas, à guisa de introdução, eu quero trabalhar com vocês 3 momentos em que o jejum ele é necessário para o lamento. Eu pretendo continuar falando desse assunto num outro sermão sobre o jejum como clamor. Hoje nós falaremos do jejum como lamento. E o primeiro caso, a primeira ocasião que nós vemos na palavra de Deus para jejuarmos, é uma ocasião para lamentar a dor do próximo. Nós lemos aqui Neemias, capítulo 1, verso 1 a 4, onde Neemias, ele recebe a notícia dos judeus que não foram para o exílio, mas que estão vivendo na miséria, que estão vivendo dias difíceis, porque os muros foram destruídos e a cidade fora queimada. E a palavra de Deus diz que, tendo ouvido essas palavras, Neemias, assentei-me e chorei por alguns dias, estive jejuando e orando por Deus, pelo Deus dos céus.
Ou seja, Neemias, ele lamenta pela dor do próximo. E como ele faz isso? Jejuando e orando. Então eu quero que você perceba que o jejum, ele não é um fim em si mesmo. A pessoa não chega e fala, hoje é quarta-feira, não tem nada para fazer, sabe o que eu vou fazer? Jejuar. Não, o jejum sempre é uma consequência de algo que está te afligindo. É quando você fala, Senhor, como isso é possível? Como Neemias. Davi, quando seu filho adoece, diz, segundo Samuel, capítulo 12, versos 15 e 16, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, Davi estava sofrendo. É um filho que estava passando por doença grave. Então, Davi, ele sente a dor do próximo, o seu filho, e jejua a Deus por conta da tristeza que invadira o seu coração. Irmãos, é muito difícil chorar pela dor dos outros. É muito difícil. Talvez seja por isso que nós não jejuamos num primeiro momento. Se a sua vida está bem, normalmente você não se preocupa com a dor do próximo. Às vezes até a gente fala que é um pouco de exagero. Não é para tanto assim. No dia 14 de abril de 1912, um pastor contou uma história que o seu avô, quando era vivo, estava passando nas ruas dos Estados Unidos e ele viu um homem bem vestido, chorando e se lamentando, caído diante de um poste. E ele falou, poxa, o homem está bem vestido, não é um mendigo? E ele está chorando copiosamente. Então ele para e fala, está tudo bem com o senhor? O senhor está doente? Alguma coisa aconteceu com a família? E ele falou para aquele senhor, você não sabe o que aconteceu. O Titanic acabou de afundar. Hoje é muito difícil isso acontecer. Normalmente nós olhamos as estatísticas e quando nós vemos que 6 milhões de pessoas morreram por conta de uma pandemia, nós trocamos de canal e assistimos uma boa série. Não impacta mais o nosso coração, entende? Nós podemos saber que um avião caiu e jantar com a nossa família alegremente. O mundo que nós vivemos, ele abriu essa questão de desgraça 24 horas por dia. Aquelas pessoas que gostam de assistir aqueles programas jornalísticos por volta ali das 4 horas da tarde, que falam só coisas ruins que aconteceram com outras pessoas. E isso invade o nosso coração e tira-nos a sensibilidade de se compadecer com o outro. Como assim? 15 soldados russos abusaram de uma menina menor de idade? Isso, por vezes, não impacta mais o nosso coração. E por isso que nós não jejuamos. Aí a gente pode usar isso como desculpa. Ah, Daniel, agora a gente não é mais sensível. A gente já está acostumado com a desgraça alheia. Mas na Bíblia nós vemos alguém que sabia muito mais do que eu e você sobre a dor e o sofrimento do próximo. Esse alguém era Jesus. Jesus Cristo, como Deus, ele sabia o que era padecer, ele sabia o que estava para acontecer, por exemplo, com Jerusalém. Leia o relato de Mateus 23. Aquele relato, para mim, ele é profundo e, ao mesmo tempo, desconcertante. Jesus, o Filho de Deus, onisciente, ele para diante da cidade de Jerusalém. Ele olha a cidade. Eu imagino a cena, os seus discípulos olham para ele e as lágrimas estão escorrendo. Aquele que sabia o sofrimento de todos e de tudo. Ele ainda é sensível, por conta do seu coração que é puro, a se compadecer com a dor dos outros. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ter vocês como uma galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Agora vocês não mais me vereis, até aquele grande dia, quando vires o Filho do Homem.
Naquele texto, Jesus está olhando 3 coisas, basicamente. Primeiro, o estado de incredulidade de Israel. Isso machucava o seu coração. Segundo, o que Israel poderia ser se não fosse incrédula e idólatra. Jesus, ele tinha essa possibilidade de ver o que Israel poderia ter diante de Deus, as bênçãos que Israel desfrutaria. Aí você pode me perguntar, Daniel, tudo bem, mas Jesus viu o que Israel poderia ser? As possibilidades, mas não foi Deus que decretou todas as coisas? E eu digo, sim, Deus decretou todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, quando Deus oferece o evangelho, diz, quantas vezes eu quis, Ele está sendo sincero na oferta. São 2 coisas que nós não conseguimos conciliar, nós chamamos de mistério. Deus decretou todas as coisas, e quando Ele oferece o evangelho ao homem, e quando Ele diz, não tenho prazer na morte do ímpio, Ele está sendo sincero na oferta. E no terceiro momento, Jesus viu a destruição que viria para Jerusalém no ano 70. Se você quiser ter um vislumbre daquilo que Jesus viu, é muito simples. Leia o livro chamado História dos Judeus, de Flávio Joséfo. Como que aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70? Irmãos, Joséfo diz que ao redor de Jerusalém não tinha espaço para andar. O tamanho de cruzes que havia tomado aquela região. Flávio Joséfo diz também que muitos judeus que tentavam se entregar eram mortos à espada. Outros não. Outros tinham suas orelhas e narizes cortados e mandados de volta para dentro dos muros de Jerusalém para botar terror naquele povo. Ele diz também que os romanos ficaram sabendo de um delator que os judeus ricos da cidade comeram pedras preciosas para fugir e depois recuperá-las. Então os romanos pegam esses judeus e cortam-lhe as barrigas ainda vivos. Jesus viu tudo isso. E diz, Jerusalém, Jerusalém, não era para acontecer isso. Jesus sentiu dor pelo outro. E hoje, nós não sentimos nada. Nós não nos lamentamos pela dor alheia, por conta da insensibilidade que por vezes penetrou no nosso coração. Segundo, uma outra ocasião para lamentarmos e jejuarmos é pelos perdidos e pela condenação de Deus que paira sobre eles. Em Jonas, nós temos uma ilustração belíssima disso. Jonas capítulo 3, versos 6 e 8, diz que a mensagem foi entregue para o povo de Nínive, que Deus iria julgá-los. Então o povo de Nínive se reuniu e disse, Deus irá nos julgar. É dia de jejum, é dia de clamar a Deus, porque estamos para receber o seu julgamento. Irmãos, nós não temos consciência disso. O que é o julgamento de Deus? O que é o inferno? Porque muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir que Deus há de julgar os ímpios, há de julgar aqueles que estão na igreja e por vezes não se converteram ainda. Aquelas pessoas que dizem, não pregue sobre o inferno, não pregue sobre o destino eterno dos perdidos, isso faz mal ao meu coração. E por vezes isso não vem de descrentes, vem dos próprios crentes, infelizmente. Agora, pense comigo uma coisa. Se você sabe que uma pessoa está há pouco tempo de passar os últimos, ou a sua eternidade no inferno, e você acredita no inferno, não seria um ato de amor você dizer para ela que ela está a caminho da perdição? Então, por vezes nós entendemos o que é a perdição eterna, e nós não entendemos que o Brasil, por exemplo, a grande maioria dos seres humanos que aqui habitam caminham largamente para a destruição. E se não falar dos evangélicos brasileiros. Mas nós olhamos para tudo isso e não nos toca mais. Nós, por vezes, não temos mais esse senso de urgência. E, às vezes, nem pelos nossos familiares, que estão a caminho da condenação eterna. Quando nós sentimos esse lamento, normalmente nós não queremos comer, nós não queremos nada. Nós queremos clamar a Deus e jejuar diante de Deus pelos nossos parentes, ou por aqueles que estão perdidos. Então, primeiro, nós vimos que
o lamento que dá o start para o jejum é o lamento pela dor do próximo, pelas tragédias. Segundo, nós vimos que o jejum ele também pode ser um lamento pelos perdidos, pela situação de pecado. E por fim, o jejum nos ajuda numa ocasião para lamentar as nossas transgressões. Se você for ler Levítico 23, você vai ver que Moisés, Deus por meio de Moisés, deu o jejum para que o povo afligisse a alma diante dos seus pecados, para que eles fossem humilhados por conta dos pecados que cometeram diante de Deus, diante de um Deus santo. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Quando você caiu em algum pecado escandaloso, aquele pecado que você falou, de novo, Deus, eu estou aqui de novo pecando. Desculpa, eu já prometi que eu não iria pecar mais nisso, mas eu caí. Parece que o alimento perde seu sabor. Parece que o dia é acinzentado. A alegria vai embora. Se você é um crente, você sente isso. Você se sente sujo, pesado. Tenta se distrair com uma série, um videogame, conversar, mergulhar nos streamings da vida, mas você se sente mal. Como Davi, por exemplo. Davi, no Salmo 32, ele nos diz que quando eu calei, os meus pecados envelheceram-me os ossos, pelo que sentia todo dia a dor e o gemido. A ideia é que quando Davi confessou o seu pecado, saíram dele dilúvios de sofrimento. Ele se esvaziou. Ele se humilhou diante de Deus. Saulo de Tarso, por exemplo, foi ferido na estrada de Damasco. Caiu ao chão, levantou-se daquele lugar. E a palavra de Deus diz que quando ele percebeu quão pecador e quão miserável ele era, ele jejuou por 3 dias. 3 dias. Atos 9, verso 9. A transgressão é a causa para o jejum, a angústia, a ansiedade de espírito. Quando pecamos, parece que a nossa virilidade desaparece. E o único caminho é você se conectar com Deus. Então o jejum, ele é basicamente isso. É quando você demonstra diante de Deus o seu lamento, seja pela dor dos outros, seja pela condenação dos ímpios, em último lugar, às vezes pela sua própria transgressão. É quando você diz, Senhor, o momento é de lamento. E isso é problemático na nossa cultura. Porque normalmente nós somos forçados a sermos felizes o tempo todo, não é? Ser alegres o tempo todo. Às vezes tem situações que a pessoa acabou de perder um ente querido e a pessoa fala, não fica assim não. Se alegre. Ele está no bom lugar. Irmãos, às vezes há cristãos que acreditam piamente nisso. Que a pessoa que foi está num bom lugar, está com Deus. Mas há momentos na vida de sentir a dor. Se você estiver no momento de sentir a dor, sinta diante de Deus. É isso que o jejum nos ensina. Há momentos de você lamentar diante de Deus a dor. Gostaria de concluir dizendo algumas coisas. Eu procurei, então, deixar claro que o jejum, ele é válido sim na vida do crente. Jesus espera que nós jejuemos. E, por vezes, esse lugar é o lugar de lamento. Num outro momento, eu vou trabalhar o jejum como clamor por coisas futuras. Mas, no primeiro momento, o jejum nos dá esse espaço de lamentarmos diante de Deus as nossas dores, sofrimentos e angústias. E se você nunca jejuou, e eu acredito que há muitos aqui, eu não quero que você saia daqui e corra para uma prática de jejum. Porque o jejum não é um fim em si mesmo, lembre-se disso. A ideia é que você seja sensível ao seu próprio coração. E entenda que nos momentos de angústia, ali é um bom momento de você jejuar. Entende? Então você não escolhe o momento de jejuar. Então não existe aquela ideia, não, toda segunda-feira eu jejuo. Não. Porque não é toda segunda-feira que você se lamenta.
Então a ideia é o seguinte, é quando vier o lamento, a dor, o sofrimento, eis uma boa oportunidade de se derramar e de se humilhar diante de Deus. Não para tentar dobrar a Deus, não para tentar se autopromover diante de uma prática religiosa, mas de falar, Senhor, está doendo. E não há nenhum prazer que eu consiga na terra que tire a minha dor, senão o Senhor, Criador dos céus e da terra. Você seja sensível à dor do próximo, à condenação dos perdidos e às suas próprias transgressões. Deus nos deu todas as coisas para desfrutarmos, irmãos. Comida não é ruim. Foi Deus que criou a comida. Já imaginou? Se tudo tivesse gosto de laranja, você fosse fazer o churrasco, o mesmo gosto de tudo. Deus, Ele criou os sabores, alimentos variados, para que nós desfrutemos. Isso é bom, é salutar. Então você não vai deixar de ser crente se você sair daqui e ir para uma churrascaria. Não é essa a ideia. Volto a dizer, a ideia é que quando você estiver numa aflição, é Deus te chamando para o lugar secreto, lugar de dor e de restauração. Que Deus nos ajude a sermos sensíveis, como o Filho dele foi, a todas essas questões, a fim de que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, porque nós aprendemos um pouco mais sobre o jejum que agrada o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter compaixão pela dor do próximo. Ajude, ó Deus, a nós termos tristeza e não alegria pela condenação dos ímpios. Ajude-nos, ó Deus, a sermos sensíveis quando pecarmos contra Ti. E se houver necessidade que nós jejuemos, a fim de que nós falemos contigo no lugar secreto. Ó Deus, como os seus servos do passado disseram, o jejum engorda a alma. E nós acreditamos nisso. Há momentos que de fato precisamos correr diante ao seu trono de graça, em humilhação, lamento e dor, a fim de sermos restaurados por Ti. Ajude-nos, ó Deus, nessa prática. Em nome de Jesus. Amém.